a única resposta concreta que eu tenho em relação às culpas maternas, né, é realmente a mão de Deus na minha vida. Mas o que ele precisa, na verdade, não é tanto de quantidade, talvez, né? Talvez ele precise de qualidade de tempo, que está junto, de estar perto. Nós temos um papel, né, de seja pai, seja mãe, né, é uma família, nós temos um papel de instruir, de ensinar no caminho. Sim. Olá, olá, tudo bem? Você está mais uma vez e eu quero agradecer sua companhia aqui no podcast Vida com Sabedoria. Você está conosco durante essas semanas, tem sido uma bênção. Esse é um podcast em que a gente traz a palavra de Deus para a vida prática, para a sua vida prática, para a minha vida prática. Essa temporada de Provérbios está muito especial. E, gente, olha, o tema de hoje é espetacular. Eu vou falar para vocês, mas na verdade eu não vou falar muito, né? Eu vou ouvir mais o conselho. O tema de hoje é a culpa de quem trabalha e cria filhos ao mesmo tempo. Como lidar com isso? Com a culpa de criar filhos e trabalhar fora. Como você pode conciliar? Como lidar com o peso de consciência? Esse é o tema que nós vamos discutir baseado em Provérbios. Nós vamos usar a palavra de Deus como base, mas eu tenho duas convidadas muito especiais nesse dia e eu quero que você conheça elas comigo. Sara, ela é mãe, Fátima também é mãe, as duas são mãe, por isso estão aqui, né, para poder compartilhar experiências. Mas a Sara é escritora, editora de livros, ela é doutora na área de linguística e vai poder compartilhar um pouquinho como foi essa experiência de maternidade e vida profissional. Fátima é mãe de 2 filhos. E olha, para você que está aí acompanhando e talvez não conheça, né? Minha companheira, minha esposa. Fátima é enfermeira padrão. Além disso, ela é líder da área de Ministério da Criança da Igreja Adventista no estado de Goiás. Sejam bem-vindas, amigas. Deus abençoe muito vocês aqui, que a experiência de vocês edifique outras vidas também, né? Amém. Mas me fale um pouquinho, Sara, você. Me fala um pouquinho de família, me fala um pouquinho dos seus filhos. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou casada com um professor. Não podia ser diferente, né, Sara? Então, todo mundo na área de educação. Nós temos 2 filhos adolescentes. O Gabriel está com 15 anos. Olha que legal. E a Giovana com 12. Então, eu já começo a pedir, você que está nos ouvindo, orem por mim, pela minha família, porque a adolescência é realmente um terreno de complexidades. É verdade. Né? Nós já tenho 19 anos de casamento, nós faremos neste ano, já uma jornada. Muito bom. E assim, foi um momento, assim, foram vários momentos de muitas culpas, né? Culpas maternas, o que fazer. Então, eu acredito que esse tema é importantíssimo. Estou muito feliz de estar aqui. Então, bom. ótima companhia. Que ótimo, que bom. Fátima, fala um pouquinho você, família. Então, nós temos 2 filhos, né? Meu marido está aqui. Nós temos o Matheus, de 24 anos, o Lucas, de 21 anos, e a minha oração é diferente, viu? Eu estou orando pelas norinhas, né? Verdade, outra fase, né? Outra fase. Então, assim, a gente tem que pensar nas noras, né? Então, assim, já vai formar família, né? Então, a gente já tem que já entregar para Deus aí, para que eles formem uma família também bem estruturada. É verdade. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi. Como pastor, eu prego em diferentes lugares e um dos temas de pregação minha uma vez foi sobre família, filhos. Usando a experiência de Davi, que é uma experiência bem dramática e dura, de um pai que perdeu a família, que os filhos realmente se perderam no processo todo de vivência familiar. E após esse sermão que eu preguei, ele gerou muita polêmica. Porque ele foi gravado, foi para a rede social. E gerou uma guerra de comentários. E assim, eu até me surpreendi que quando eu fui ver, a quantidade de visualização tinha explodido. Viralizou porque era polêmico. Porque tinha muita gente, mães ou pessoas solteiras ainda, que batiam e criticavam porque não concordavam com a mensagem. Outras defendiam e isso virou uma polêmica tremenda. Além disso, em outros momentos, pregando sobre esse assunto, recebi mensagens de mães que se sentem culpadas, que carregam um fardo com filhos na adolescência, como você, Sara, e que os filhos às vezes reclamam da ausência, reclamam
da falta da presença em casa, né? E sentem que a mãe não foi tão presente. E eu digo mãe porque é o papel mais afetuoso que a gente tem. O pai tem as suas responsabilidades, tem que estar em casa também, tem que dar tempo para os filhos, mas na nossa cultura, especialmente na cultura latina, né, a mãe tem um papel fundamental nisso, de desenvolvimento de afeto, de carinho, de presença na vida dos filhos. Então, me conta um pouquinho, eu queria que vocês compartilhassem. Vocês já tiveram algum momento específico na vida de vocês, algum momento concreto em que você sentiu culpa por não estar dando conta ou da vida profissional ou da maternidade? Vocês carregaram isso em algum momento? Como que vocês lidaram com isso? Porque eu sei que vocês não vão ter respostas prontas, né? Mas tem experiência de vida. Então, começa você, Sara, compartilha um pouquinho com a gente. Então, foram muitas culpas. Agora vem, assim, sabe, um turbilhão de memórias, né? De lembranças. Eu acho muito interessante, porque quando a gente pega a raiz da palavra recordar é voltar ao coração, né? Então, assim, quando a gente volta ao coração, a gente olha para trás e a única resposta concreta que eu tenho em relação às culpas maternas, né, é realmente a mão de Deus na minha vida. Porque eu fui uma mãe que conciliou, desde a gestação até hoje, a maternidade e a carreira. Sim. Então, eu não tive nenhum momento da minha vida que eu parei de trabalhar. Você nunca parou? Eu nunca parei integralmente. Eu reduzi, né, em alguns momentos estratégicos, como agora, por exemplo, né? Adolescência, né? Sim. Precisa reduzir. Então, Verdade. eu reduzi, consegui ir conciliando, né? Em outros momentos eu tive que trabalhar mais. Por algumas questões da vida, né, questões financeiras, né, e vamos trabalhar. E a gente falou, a gente está num país, né, Brasil, não é toda a família que a mãe pode abrir mão da carreira, né? Então, às vezes é muito fácil a gente julgar a dor alheia, né? A gente fala, não, deixa, cuida do filho, entendeu? Larga tudo, larga o seu trabalho e vai cuidar do filho. Não é toda a família brasileira que tem condição, consegue, né? Que a mulher pode parar de trabalhar. E eu me lembro do episódio que foi extremamente traumático para mim, que toda vez que eu penso em maternidade eu me lembro desse episódio, que foi quando eu recebi um convite para ir a São Paulo, né, especificamente na cidade de Tatuí, para fazer o meu primeiro trabalho na editora da Igreja Adventista, que é a Casa Publicadora Brasileira, né, uma editora grande de livros. E eu sempre quis trabalhar com livros, né? E recebi um convite para ser consultora pedagógica, para analisar os livros. E eu estava grávida quando eu recebi esse convite desse trabalho. E a primeira viagem de 5 dias, o Gabriel, meu filho mais velho, tinha 11 meses. Nossa! E ele mamava. Ai! Então eu estava amamentando, ele tinha 11 meses e eu fiquei, vou, não vou. Eu tinha uma rede de apoio, né? Tenho até hoje, minha sogra, minha mãe, meu esposo. Então, assim, certamente 3 pessoas ou mais para poder dar conta do trabalho da mãe, né? Fato. Olha lá, né? Olha lá. E eu me lembro, assim, quando eu pousei no aeroporto de Guarulhos, gente, me bateu uma angústia. Fátima, me bateu uma angústia. Você deixou ele com a sua mãe? Ficou com a minha mãe, com a minha sogra, com essa rede de apoio toda, completa. E eu fui, e quando pousei, desembarquei ali, que eu me vi com a mala. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu liguei pro Robson, liguei pro meu marido e falei, eu vou comprar uma passagem e vou voltar. Eu não vou ficar. Eu vou voltar para casa. E meu coração, assim, se arrebentou, sabe? Eu não tava bem. E aí fiquei aguardando, né, as pessoas chegarem. Era uma grande turma que iria pra editora para fazer esse trabalho. E eu me lembro que eu sentei numa cadeira e comecei, assim, a derramar meu coração a Deus. Falei, eu não consigo, Senhor. Sei que o Senhor me chamou, mas eu não consigo. Quando eu abri os olhos, eu percebi que uma pessoa se sentou ao meu lado. Primeiramente, eu pensei, gente, que pessoa estranha, né? Porque tem um monte de cadeira, ninguém senta do seu lado, assim. Sim. E quando eu olhei, eu até me assustei. Era o pastor Nemuel China. Olha. Ele viu que eu tava chorando, né? Que tava abalada. Ele não me conhecia. E ele sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E eu olhei e falei, pastor Nemuel China, né, que é um pastor muito querido, escritor também. E ele orou comigo. E ele me aconselhou. E ele falou assim, pense a respeito, porque você está aqui, você foi chamada para estar aqui. Quando você estiver com seus filhos, você foi chamada também para estar lá. Esteja 100% presente. E tente esse equilíbrio. Já que é uma coisa que você quer muito. Então, ele orou comigo, ele me aconselhou e eu consegui ficar aqueles dias
apesar assim do aperto, né? Apesar de toda a complexidade que estava aqui na minha cabeça, de culpa, mas eu consegui, e aquela foi uma porta de entrada muito importante na minha carreira, que foi a partir dessa reunião que surgiram os convites para livros, né? Então, eu trabalho com livro, literatura infanto-juvenil, livro didático. Perfeito. Então, assim, foi uma porta aberta que, se eu não tivesse ido, não sei, será que em algum outro momento iria se abrir de novo? Então, assim, Mas não difícil. Foi fácil, né, Sara? Não foi fácil. Até hoje você ainda tem dúvidas do que ter feito, Eu tenho a né? minha dor. Até hoje. Interessante. Fica o trauma e eu tenho a dor. Mas o menino ficou bem, já era um meninão, tava na época de desmamar, ficou na casa da avó. Sobreviveu. Muito bem. E interessante é porque esse assunto mexe com a gente, especialmente por conselhos como de Provérbios. Sim. Capítulo 22, verso 6, você que está acompanhando, o texto diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a grande pergunta que fica na cabeça de quem é pai e mãe é como eu vou ensinar no caminho, porque aqui existe uma conjunção, né? Em o caminho. Não é assim, ensina o caminho, ou seja, ó, faça isso, isso e isso. Ó, eu falo e ele faz. Não, eu ensino junto. E essa é a grande luta de quem educa, porque você nem sempre consegue estar junto o tempo todo. Exato. E isso traz uma angústia e um desespero pra gente que é pai ou mãe, né? Fátima, como a sua experiência, como foi, quais foram as suas escolhas? Você tem 2 filhos hoje jovens, nós temos 2 filhos jovens, né? Como foi, o que você escolheu, quais foram os seus caminhos aí? Diferente da Sara, parecido, como é que foi? Então, até aproveitando aí sobre essa questão aí de ensinar a criança no caminho, é interessante que a gente percebe assim que o papel da mãe é de ensinar mesmo, né? Os filhos, né? Então, como a gente já tem essa tarefa de ensinar, e a gente fica se perguntando, meu Deus, como que eu vou cumprir esse papel de ensinar, né? Sendo que a gente vive numa sociedade que a gente também precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar e a gente tem que conciliar as duas coisas, né? Então, assim, eu vejo assim que isso é algo muito complexo e que traz um certo tipo de sofrimento para a mãe, né? Então, assim, na minha realidade, algumas coisas me favoreceram, porque eu comecei a trabalhar quando os meus filhos foram para a escola, no período da manhã. Mas essa foi uma escolha sua? Essa foi uma escolha minha, mas é uma escolha que eu consegui conciliar isso. Perfeito, né? perfeito. Eu consegui conciliar isso porque eu ia trabalhar de manhã e eles iriam estudar de manhã. Perfeito. Então estava tudo ok, estava tudo maravilha, né? E me ajudou muito também porque a escola era em frente à minha casa. Então, assim, tudo estava a meu favor. Cooperou, né? Cooperou, mas teve uma situação que aí eu já me senti como você, Sara. Falei assim, gente, será que essa será a melhor escolha que eu vou fazer? Quando eu mudei, e aí eu recebi a proposta de trabalhar, só que em períodos diferentes. Né? Em horários diferentes. Em horários diferentes. Os meus filhos iriam estudar, nossos filhos, né? Tá tudo bem. Iriam estudar na parte da manhã e a proposta de trabalho era na parte da tarde. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Isso para mim foi difícil e assim, eu ficava querendo um emprego e ao mesmo tempo naquela luta. Nossa, será que eu vou aceitar? Será que eu vou conseguir conciliar isso daí? Né, porque eles iriam ficar sozinhos, eles estavam numa faixa de... O Matheus estava na idade de 12 anos e o Lucas, né, estava na idade de 7 anos, né? Mesmo assim, precisaria da mãe, né? Já estavam um pouco crescidinhos, mas precisaria da mãe. Então, eu tive essa batalha comigo aí de saber se eu... E aí? Tá todo mundo perguntando se todo você mundo quer saber decidiu. Até a Sara quer saber. Então, como eu tinha uma rede de apoio, não a minha família, mas a gente morava num condomínio. E todo mundo se conhecia, né? Todo mundo se conhecia, né? Então, eram pessoas assim maravilhosas que estavam ali. Então, assim, eu tinha uma amiga muito especial que era a Cida. E ela
ela não trabalhava, né? Tinha também do lado a Ellen, que era psicóloga, mas ela também não trabalhava. Naquele momento ela resolveu não trabalhar, porque ela tinha um menininho pequenininho. E aí, nessa rede de apoio e a segurança também, aí eu deixava ele com as atividades em casa, né, ele fazia umas tarefas, deixava tudo ali, e elas me ajudavam nisso daí. Aí eu trabalhava. Como eu pegava 13 horas e você pegava o trabalho às 14 horas, aí dava para conciliar. E eu chegava às 17, então já dava para conciliar isso daí. Perfeito. Mas mesmo assim era um sofrimento. E a gente carrega um peso muito grande, né? A preocupação. Porque a nossa preocupação é com o que a gente vai deixar para os filhos. Sim. Agora, tem um problema muito comum que acontece hoje, que além dessa guerra entre vida profissional e maternidade, é a questão de a pessoa não conseguir fazer bem nenhuma das duas. Por exemplo, a pessoa está no trabalho com a cabeça em casa. Ou quando está em casa, está com a cabeça no trabalho. E divide, né? Divide a vida aí. Teve algum momento, Sara, em que você percebeu que seus filhos sentiram que você estava presente, mas ausente? Você teve alguma percepção disso, que eles deram alguma dica, alguma coisa que você... Opa, peraí, eu preciso ajustar isso aqui. Sim. Conta pra gente. Olha, em geral, na minha trajetória profissional, eu fiz como você, Fátima. Eles estudavam, e aí eu era professora, né? Então eu trabalhava no mesmo período. Mas eu lembro, assim, quando eu, né, fui para uma outra atividade, né, atuar no Instituto Federal, que continua até hoje, e depois que voltei da licença maternidade, daí já tinha 2, né? A gente passou por um período, eu também trabalhando meio período, e depois a jornada mudou para 40 horas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Com essas 2 crianças, contei com a rede de apoio, não tinha jeito de eu deixar o trabalho. Então, eu ia pro trabalho e, assim, mãe tem foto dos filhos no trabalho. É verdade. Não adianta, assim, sempre, entendeu? Não fiz nenhum estudo científico sobre isso, mas tem a foto dos filhos. E eu ficava olhando, às vezes estava numa reunião, a foto lá deles. Eu, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tinha que estar lá, né? E, recentemente, eu tive, assim, 2 viagens seguidas, também a trabalho, né? Também para a CPB, estava até comentando contigo, estava recentemente lá. E eles, assim, mesmo adolescentes, eles falam, mamãe, mas de novo. De novo? Tipo assim, vai viajar de novo. E, assim, eu viajo só começo de ano, quando dou formação de professores, e raramente uma viagem ou outra. Então, assim, não é muita viagem, né? Não sou uma pessoa que viaja sempre. E essa também foi uma decisão profissional. Então, assim, tive já convites para estar com mais viagens. Mas eu falei, não, eu trabalho... dessa forma, né? Então, no começo de ano, que é quando as escolas precisam mais do meu trabalho, eu preciso dar essas formações, e esporadicamente ao longo do ano, porque eu preciso estar em casa. Sim, né? Então, assim, eu acho que a mãe, ela precisa pensar na sua realidade com muita sabedoria e oração, né? Pedindo sabedoria a Deus para guiar realmente os caminhos e primando por esse equilíbrio, né? Porque os filhos precisam, inclusive, pastor e Fátima, né, pensando sobre culpa materna, eu me lembrei como que o ser humano, na visão da ciência da linguagem, que é a minha área, constitui a sua identidade. Então, como que a gente aprende a linguagem? Porque linguagem tem a ver com identidade, tem a ver com a forma que você se posiciona no mundo. E aí tem um filósofo cristão, que é o Bakhtin, que ele explica sobre isso, né? Ele falou isso em 1920. Ele fala que a criança aprende quem ela é no mundo pelo tom afetivo da mãe. Olha isso. E aí ele fala assim, por quê? Porque a criança, quando nasce o bebê, ele sabe que é um bebê. Ele nasce assim, ele tem a consciência, eu sou um bebê fofinho, amado. Não, ele não sabe que é um bebê. Ele tá ainda compondo ali a sua consciência em termos de emoção, né, em termos de cognição. E aí a mãe vai dizendo, pega a mãozinha desse bebê, fala assim, essa aqui é a sua mãozinha. E, né, os países latinos é o diminutivo afetivo. Sua mãozinha, essa aqui é a sua barriguinha, o pezinho, essa aqui é a sua cabecinha, esse aqui é o papai, essa aqui é a vovó. Ou seja, a mãe vai nomeando. Esse é um ambiente saudável, uma família saudável, uma mãe saudável. A mãe vai nomeando para a criança quem ela é, quem é o outro e o que é o mundo. Perfeito. Então, a construção saudável de uma identidade é pela voz afetiva da mãe.
Então eu penso que o equilíbrio, ele vai também nessa costura da afetividade. O tempo de você estar em casa com seu filho, seja afetiva. Porque nós mulheres temos muitas cargas, né? A casa tem que estar limpa, a comida, mas assim, a gente precisa também ter o tempo para poder ser afetiva, cuidar do filho, cuidar da filha. Porque senão, né, as roupas para lavar não vão se acabar, a louça não vai se acabar, nunca, inclusive. Né? Não acaba e nunca. Os filhos vão crescendo e precisando da gente. É isso mesmo. Porque a mãe sempre é necessária, né? Exatamente. E às vezes você tem umas mães que escolhem ficar dentro de casa. Não, eu vou ficar dentro de casa porque eu preciso da assistência para os meus filhos, mas às vezes é ausente porque está... Exatamente. Não tem essa questão do equilíbrio de conciliar filho e casa. Interessante, né? Fátima. Você tocou num ponto que a gente vale aprofundar um pouco. Nem sempre presença física é presença emocional ou presença plena, né? Tem mães que escolhem, não, eu não vou trabalhar, escolhem ser donas de casa, tá tudo certo. Mas não vivem a vida com os filhos, não tem uma proximidade, uma ligação, uma intimidade. E aí tá um ponto, porque a gente tem muitas mães aqui que estão nos ouvindo, que talvez sejam mães solteiras. Que são mães que não tem ninguém para cuidar. Sim. E aí tem que botar numa creche, tem que levar para uma escola, tem que pagar alguém para cuidar. E como lidar com isso? Porque ela já carrega a culpa. Eu não consigo, não vivo numa família normal, minha família já é disfuncional. Como eu vou lidar com isso? Por exemplo, eu fico fora, trabalho 8 horas, trânsito, chego em casa tarde, às vezes sai de manhã, o filho está dormindo, chega, está quase na hora do filho dormir. E os filhos sentem a ausência, começam a criar reações, né? Às vezes ficam agressivos, às vezes choram, ficam dengosos, chamam atenção. Comportamento. Mudam o comportamento. E aí piora para a mãe. E aí existe um caminho, não sei se vocês já vivenciaram isso, que é aquele caminho que, para acalmar minha consciência, como eu não consigo estar presente e eu já estou sentindo culpa, eu começo a gratificar meu filho com presente. Aí eu vou dando presente, eu vou dando presente, eu vou dando coisas materiais, entendendo ou acreditando que isso vai diminuir a minha ausência. Mas o que ele precisa, na verdade, não é tanto de quantidade, talvez, né? Talvez ele precise de qualidade de tempo, que está junto, de estar perto. E é muito comum pais que querem manter vida profissional 100% e, para compensar, dão tudo que o filho quer, fazem todos os gostos. E aí entra um ponto. Vocês acham que o sentimento de culpa pode atrapalhar a verdadeira disciplina dos filhos? Pode, com certeza. Pode? Pode. Porque, assim, por exemplo, uma mãe que ela trabalha, né, a semana toda, ela precisa trabalhar a semana toda, né, porque ela tem que cumprir o papel dela, ela é mãe solteira e tal, mas ela pode ser presente na vida do filho. E o filho, ele não vai sentir a necessidade, entendeu, de chamar a atenção dela, porque ela tem a mãe, né? Então, assim, no final de semana ela não trabalha, ela pode ser mãe no final de semana, né? Então, assim, agora o pai que se sente culpado e quer compensar essa culpa dando tudo pro filho, isso vai ser destrutivo na vida dele. Com certeza. Porque não são coisas, não se trata de coisas. Eles não querem coisas, né? Eles querem a presença do pai, da mãe, né? Então, assim, nós temos um papel, né, de seja pai, seja mãe, né, é uma família. Nós temos o papel de instruir, de ensinar no caminho. Sim, verdade. De ensinar no caminho. Então, assim, como que uma mãe ausente, como que um pai ausente, ele vai ensinar essa criança? O que ele vai ensinar para essa criança? Dando coisas materiais para essa criança. E aí é um tipo de ensino, né? É um tipo de ensino. Você está ensinando a ser egoísta, né? Exatamente. Está ensinando que o mundo gira em torno deles, que eles podem fazer os dramas deles e eles vão ganhar o que querem. E aí, Sara, entra um ponto. Quando a gente fala de disciplina, disciplina na Bíblia tem a ver com estabelecer limites, né? E na vida normal também, não só no contexto bíblico. Provérbios 29, no verso 17, tem um verso interessante, diz assim, ó: corrija seu filho, ou discipline seu filho, e você terá descanso, e ele será um prazer para sua alma. Olha que conselho, né? Corrija o filho, disciplina o filho, porque ele vai te dar descanso e vai ser um prazer para sua alma. E aí vem um problema. Hoje, muitos pais, eu lido com educação,
Eu sou gestor de educação também. Você lida com educação. Fátima também lida com educação, mas agora no contexto da igreja, né? Educação de crianças. Vocês já perceberam que talvez, eu posso dizer assim, a maior parte dos problemas que nós temos com indisciplina de filhos tem a ver com pais e não com as crianças? Sim. A gente tem esse problema e talvez seja esse fato de que às vezes a pessoa desequilibra, porque a nossa conversa é equilíbrio entre maternidade ou paternidade e vida profissional. Mas quando desequilibra uma área, a gente começa a compensar o desequilíbrio com coisas materiais e deixa de disciplinar, de ensinar limites para os filhos, porque a gente não está dando exemplo, né? Eu não sirvo de exemplo para os meus filhos, porque se eu não estou vivendo, eu não posso ensinar no caminho. Eu vou ter que ensinar o caminho, dizer, meu filho, você não pode fazer isso, mas ele olha, o pai está vivendo desequilibrado. Então, a gente acaba não conseguindo disciplinar os filhos. E aí vem consequências seríssimas, né? Sim. Que a gente tem uma geração que não sabe ouvir não, que não sabe lidar com frustração, porque a gente está dando tudo para compensar a ausência do problema que a gente está vivendo dos nossos dias, né? Sim, e te ouvindo, pastor, eu me lembro, meu pai, gente, ele teve e tem até hoje uma jornada profissional muito intensa. E quando era criança, ele trabalhava em farmácia, em 2 hospitais, então assim, nem à noite eu tinha meu pai, sabe? Mas ele sempre foi assim muito coerente, sempre buscou esse equilíbrio de nos dar atenção, com rotinas de afeto, inclusive. Perfeito. Então eu tenho memória do meu pai lendo pra gente antes de dormir, quando ele estava em casa, cantando pra gente. Às vezes ele saía do plantão e eu sei que ele estava cansado, e hoje eu sei mais ainda, né? Porque a maternidade e a paternidade é muito cansativa. É verdade. Mas aí ele falava, não, a gente vai pra praia. A gente vai para o zoológico, a gente vai fazer alguma coisa. Ou seja, ele abdicava do tempo de descanso dele para poder nos proporcionar algum momento. Meu pai, ele tinha uma máxima que ele falava e fala até hoje, que diz assim, aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Legal. E o que a gente vê no campo da educação, muitas vezes, são pais que não querem disciplinar os filhos. E é importante essa marcação, né? Essa correção, essa disciplina da Bíblia não tem a ver com a violência contra a criança, né? Com você bater no seu filho, mas tem a ver com você ensinar o caminho, você dizer o que é certo e errado, né? A criança, ela não tem, ela ainda está desenvolvendo esse filtro moral do que é certo e do que é errado. Quem vai dizer para a criança, olha, mentir tá errado, né? Roubar o lápis do coleguinha tá errado? É o pai, né? É a mãe que precisa ensinar. A gente fala, educação vem de casa, né? E é justamente vem de casa. E eu lidei com pais que por vezes falavam assim, eu quero muito que meu filho seja leitor. Meu filho não está lendo os clássicos da literatura. E eu ficava, o senhor é leitor? Nossa, deve ser realmente muito frustrante, né? O senhor ser leitor, a sua esposa, o seu filho não ser leitor. Meu pai não era. Meu pai não era leitor. Meu pai era um viciado em tela, em tecnologia. E era isso, esse é o modelo de ser humano que ele passava para o filho, porque a criança imita e a criança percebe as contradições. O adolescente mais ainda. Mais né? Então, assim, a coerência é muito importante que se tenha dentro de casa, né? Que a gente ensine bons hábitos também para os filhos. E não só que diga, faça isso, e espere que eles façam, sem que a gente seja esse modelo. É verdade. Em outras palavras, a gente está conversando de um assunto que não tem resposta pronta. Não existe receita. Não tem fórmula matemática que se a gente seguir vai dar certo. Não existe. Nós todos lidamos com culpa, com incoerências, com erros, com falhas. A gente conversa muito. Os nossos filhos nos educam. Porque às vezes eles cobram da gente algumas coisas que eles mostram que você está sendo incoerente. Às vezes mostram uma ausência, né? Eu lembro de vezes em que meu filho mais novo falava assim, pai, você viaja demais. Você não fica com a gente e tal. Aí eu falava assim, mas filho, olha, toda vez que eu tô em casa eu tô com você. A gente brinca, a gente sai, a gente faz isso. Eu sempre busquei, você colocou um ponto interessante, que eu acho que vale compartilhar isso com quem é mãe agora, o pai que está ouvindo. Muitas vezes um passeio sem tela, sem celular, sem nada no bolso, para você não ficar respondendo mensagem de trabalho, né? Você está 100% na vida do seu filho. Que seja 1 hora, 2 horas, um final de semana, isso tem um valor para eles muito grande. Talvez você não consiga abdicar agora de vida profissional, e nem sei se seria saudável também abrir mão de tudo,
financeiramente talvez isso seja uma complicação, mas talvez você consiga dedicar tempo de qualidade. E é isso que talvez eles estejam precisando. Tempo de qualidade. Coerência da vida. Porque às vezes os filhos veem os pais, e aí tem um ponto que eu coloco para você. Sabe qual é o problema hoje que nós enfrentamos nessa questão de desequilíbrio de maternidade e paternidade? É a idolatria do material, a idolatria do eu. Sim. Ou seja, a minha vida profissional, eu não posso abrir mão dela. Eu não posso abrir mão por quê? Por minha causa? Porque eu tenho um ser, uma criatura que requer minha atenção. Às vezes eu posso diminuir, eu achei interessante que você colocou, Sara. Você diminuiu sua carga de trabalho, você abriu mão de outras coisas. Fátima também, em algum momento, abriu mão de trabalhar fora para poder estar um pouquinho mais com os meninos. Mas nem sempre isso significa a solução. Então, voltando aqui a respeito dessa questão de jornada, né? Eu lembro que na nossa jornada de atividades, né? Em relação assim, à nossa família, desde o momento que nós começamos a trabalhar, sim, toda pessoa ela tem uma folga. E a nossa folga era na segunda-feira. Era. Né? Nossa folga era na segunda-feira e a gente aproveitava essa folga sempre para estar com eles. Para estar com eles ali presente, sair com eles, arrumar um lugar para passear. Então, assim, eu acredito assim que a gente consegue conciliar isso. Então, assim, se eu chegar em casa, eu sei que é muito difícil, mas eu estou muito cansada, eu tenho que pensar em mim também, mas acontece que a gente tem um ser que depende totalmente da gente. Exato. E que a gente precisa estar cuidando. Sim. Né? A gente precisa cuidar. Né? Então, assim, eu não posso pensar o pai, a partir do momento que a gente passa a ser mãe, a gente passa, né, e a pessoa passa a ser pai, ele não tem essa questão assim, eu tenho que pensar em mim. É o tempo todo pensando naquele ser que é responsável, é minha responsabilidade, e que eu tenho que estar conduzindo ele até a fase adulta, para que ele consiga, né, depois daqui para frente, ele já vai estar maduro para tomar suas e caminhar, né, que não vai precisar de depender totalmente assim da gente, né? Porque o filho sempre depende da gente, né? Mas não de forma total, né? É verdade. E aí entra um ponto que eu quero até ler um provérbio para a gente poder comentar. O capítulo 4 de Provérbios, no verso 1 até o verso 3, diz assim, ó: Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Interessante, lindo, né? Interessante. Salomão compartilhando o conselho paterno, mas aí entra o que você falou, Sara. Muito da nossa identidade é formada por essa relação com o pai e com a mãe. Sim. E a mãe tem um papel muito importante, especialmente o afeto. Eu lembro de uma frase da doutora Rosana Alves, num concílio que nós tivemos, num encontro de famílias. Ela diz assim: pai ensina habilidades. Olha. Mãe ensina afeto. A gente aprende a amar com mãe. Forte. E a gente aprende a lidar com dificuldades e desenvolver habilidades com o pai, né? Esse deve ser o contexto, esse é um contexto que ela colocou, que eu achei interessante. Eu quero até compartilhar aqui uma experiência, quando você falou sobre essa questão, né? Que pai ensina habilidades e mãe ensina afeto. Eu tinha muita dificuldade com isso, né? Porque, assim, o meu pai, ele foi um pai super protetor. Muito protetor. Então, assim, não só comigo, com minha irmã, porque nós somos em torno de 7, então 2 mulheres e 5 homens. Até com os homens também ele era super protetor. Então, assim, eu peguei isso muito do meu pai, de ser super... Então, eu queria super proteger os meus filhos, né? Então, quando se tratava dessa questão, assim, de trabalhar habilidade com eles, eu lembro que meu pai... Ele não dava bicicleta pra gente de jeito nenhum. Olha isso. Porque ele tinha medo. Ele tinha medo, assim, sabe, da gente... uma hora, assim, ele recebeu uma notícia de que o filho morreu. Então, ele não dava pra ele, bicicleta era algo assim, é como se desse arma, entendeu? Entendi. E aí, ele não dava pra gente de jeito... Então, assim, eu não aprendi a andar de bicicleta. Mas aí, depois já de... né?
moça já, e é que eu fui, uma pessoa me ensinou a andar de bicicleta. Nossa, pensa que maravilha, né? Andar de bicicleta. Momento de liberdade. Momento de liberdade. E eu falei assim, gente do céu, meu pai não ensinava a gente a andar de bicicleta, tinha medo da gente... Então, essa questão, assim, sabe? Eu tinha muito essa questão, assim, de super proteção. Entendi. E eu ficava muito preocupada eu sabia disso, que meu pai era super protetor, tanto que eu e minha irmã, ele sempre estava arrumando algumas coisas pra gente trabalhar. Ele montava escolinha, montava salão, montava um monte de coisa pra gente não trabalhar fora. Olha Porque pra ele era um bicho de 7 cabeças, eu e minha irmã trabalhar fora. Né? Porque ele achava que alguma coisa de ruim ia acontecer. Sim. E aí eu ficava com medo de passar essa super proteção nos meus filhos. E algumas coisas eu até passava, né? Porque, assim, eu tinha também essa coisa assim, nossa, pode acontecer alguma coisa, um perigo, alguma coisa assim desse tipo. E eu lembro que a primeira vez, assim, que o meu esposo aqui, né, que tá aqui, o Fernando, ele ia fazer uma viagem assim, super, uma top de uma viagem. E aí, eu também ia pagar minha viagem, só que não ia pagar para os meus filhos, que não tinha condições de pagar. E era só uma semana de oração, né? Aí o meu esposo falou assim, não, vamos colocar ele no avião, e aí ele vai para casa da avó, né? A rede de apoio. E a rede de apoio... Nossa, imagina mandar os filhos com 7, 8 anos de idade dentro do avião sozinhos. Misericórdia, pra mim foi o fim da picada. Foi o fim da picada. Eu falei assim, gente do céu, se acontecer alguma coisa com meus filhos. E aí você começa a pensar um monte de coisas, você começa a sofrer. Vai acontecer algo de ruim, e se eu perder meus filhos, né? E se acontecer alguma coisa de ruim com a gente, e se o avião a cair, né? Então, tudo isso vem na mente da gente. Como é difícil a gente ter esse equilíbrio. E hoje eu percebo que os pais parece que têm essa super proteção, né? De não deixar o filho explorar aquilo, né, que precisa ser explorado. Então, assim, o pai tem muito medo, a mãe tem muito medo, porque hoje a sociedade favorece muito para que a gente tenha esse medo. Sim. Aí os pais acabam entrando na ansiedade. E hoje nós estamos vendo adolescentes, crianças já com problema de ansiedade. Isso mesmo. Com problema de ansiedade, porque, sabe, aquele mundo perigoso, e a super proteção dos pais. Isso mesmo. A gente está construindo uma geração frágil, muito frágil e ansiosa, né? Como o Reddit, que escreveu o livro, né? Nós somos uma geração ansiosa mesmo. Então, a gente vive bem essa realidade. Agora, eu queria e quero caminhar para a conclusão com vocês desse assunto. A gente conversou de muita coisa, não tem receita pronta para conciliar a vida profissional e vida de maternidade ou paternidade. Mas eu queria, Sara, que você compartilhasse, primeiro você, depois Fátima, um conselho para a mãe agora que está ouvindo a gente, para um pai que se sente culpado ou culpada, que carrega a dúvida de se deveria largar o trabalho para ficar só com a filha. Às vezes o filho ou a filha está na infância ainda, às vezes está na adolescência. Como lidar com isso? Como você lidou com seus sentimentos de culpa, com suas guerras pessoais, com suas ansiedades dentro desse contexto de maternidade e vida profissional? Eu penso que primeiramente é conversar com o Senhor, né? Conversar com Deus, porque Ele nos responde, né? Ele nos responde no tempo dele, Ele nos responde por meio da sua palavra. A gente está falando de um livro de muita sabedoria. Verdade. Minha avó fala que Provérbios é pra gente ler todo dia. Não é à toa que tem 31 capítulos, né? Então é um para cada dia do mês. Então, assim, que a gente possa buscar a sabedoria em Deus, porque Ele vai nos guiar, mais do que qualquer outro livro, mais do que qualquer outra voz, né? Qualquer conselho de uma amiga, né? É importante a gente ouvir a voz de Deus. E sobre essa questão, né, dessa conciliação, eu vou contar de uma estratégia, de uma técnica. Talvez seja julgada por essa técnica, mas mãe tem que ser esperta, né, Fátima? Então, assim, eu arrumei uma técnica, porque eu tenho dois problemas, duas questões. Eu preciso ouvir meus filhos, como que foi o dia deles, não é? Toda mãe precisa ouvir, saber o que está acontecendo. E eu preciso arrumar a casa.
né? E eles já estão adolescentes, então vamos arrumar juntos, vamos gamificar esse momento. Que legal. Vamos pontuar e tal. Então é para separar roupa, vamos fazer juntos. Então eu chamo meus filhos, arrumar a cozinha, vamos ir juntos, né? E daí no final tem uma premiação, a gente vai assistir um bom filme juntos, e eu estouro uma pipoca. Então assim, resolve essa questão, né, que como a Fátima falou, tem mãe que às vezes não trabalha fora de casa, trabalha apenas em casa, porque a mãe sempre trabalha, essa é uma verdade, né? E os filhos envolvidos, mesmo na tenridade, eles podem aprender a guardar os brinquedos. Isso mesmo. Então, a partir ali do seu desenvolvimento, né, da faixa etária, eles conseguem cada vez mais ajudar. Então, seja esperta, né? Que você possa também aproveitar isso. Ensine eles. E também, às vezes, eu, por exemplo, cheguei de viagem exausta. Assim, gente, eu tava tão cansada que eu tava até rouca. E eles, ai, mamãe, cadê? Vamos ter um momento familiar. E eu, Senhor, um momento familiar, eu tô tão cansada, eu quero dormir. E daí eu escolhi um filminho mais tranquilo, estourei a pipoca, eles trazem os lençóis, vai todo mundo pro sofá, se esparrama, pronto, eu dou uma cochiladinha de vez em quando, eles, mamãe, tá vendo? Tô aqui. Então, assim, estar com os filhos, mas também cuidando daquilo que precisa ser feito, né? Perfeito. Porque a gente não pode romantizar a vida, né? A vida é a vida real, né? Então, que você possa pensar no seu contexto, nas suas estratégias, no que precisa ser feito e consiga trilhar junto com Deus, com o seu companheiro, caso tenha, e com os seus filhos, essa melhor dinâmica. Legal, legal. Muito bom. Fátima, você, que conselho você daria para uma mãe que, como você, passou por essa experiência, essa mãe talvez esteja passando por filhos que estão numa fase de desenvolvimento e carregam a culpa, incerteza? Olha, eu sou uma mãe que tive muitas culpas, sou uma mãe super protetora e eu sou uma mãe que tem ansiedade. Então, assim... Ou seja, você é um ser humano. Uma normal. Mãe convencional. Não, geralmente as mães normal. têm esse perfil muito normal. bom. Então, assim, para eu conseguir ter equilíbrio, é como a Sara falou, é oração. Só Deus pode dar o equilíbrio. Só Ele pode dar o equilíbrio, porque se fosse por mim mesmo, de tudo aquilo que eu pontuei como mãe, com certeza eu iria estragar o meu filho. Com certeza. Né? Então, assim, a superproteção, né? Essa questão de ansiedade, né? Que a gente acaba depositando isso na vida dos filhos, né? E a gente acaba também trazendo isso da educação que nós acaba tendo também. Então, assim, é muita oração de joelho no chão, pedindo para que Deus dê o equilíbrio, para que eu consiga tornar a vida dos meus filhos algo mais leve, não uma coisa muito pesada. Então, algo assim que eles se sintam confiantes. Não, meu pai sabe me guiar, minha mãe sabe me guiar. Né? Então, assim, a gente tem que colocar essas dificuldades nas mãos de Deus. É o primeiro ponto. Né? E um conselho, eu tive que tomar decisões. Né? Eu sou uma mãe super protetora, mas eu tive que trabalhar isso comigo e tomar decisões, entendeu? Senão, colocar no avião é seguro, né? Então, assim, nunca que eles vão deixar crianças viajar se correr perigo. Agora, no ônibus, no trem, aí sim. É diferente, mas no avião, que dá toda a segurança, aí eu comecei a trabalhar isso comigo. Né? Os meus filhos vão estar bem. Então, aí eu tomei uma decisão, né? É uma experiência para eles. Né? Então, a gente vai trabalhando esse equilíbrio. Então, a decisão de trabalhar. Né? Eu percebi que os meus filhos iriam estar bem. Né? Então, assim, a gente às vezes acaba colocando, né, na mente da gente um monte de coisas negativas, mas eu consegui trabalhar esse equilíbrio. Não, meus filhos vão estar bem. Então, assim, eu consigo trabalhar. Né? Eu vou trabalhar porque eu consigo trabalhar. Eles estão seguros. Então, se o seu filho está seguro, se ele tem uma rede de apoio, né? Se você percebe que você pode avançar, então você... Avance, né? Avance. Né? E se você que não dá certo, não vai ter como, que, né, o seu filho vai ser prejudicado, você não avance, porque assim, eu já tomei decisões que eu perdi
alguns benefícios eu perdi, mas compensou. Eu perdi para eles, né? Para eles, né? Porque eles têm que ser a minha prioridade. Até porque a presença da gente na vida deles ela é temporária, né? Até depois da adolescência, a gente já não consegue influenciar tanto quanto os amigos, por exemplo, que começam a influenciar muito nessa faixa etária. Eu quero agora falar bem pessoalmente para você que está nos escutando, que está assistindo esse podcast aí. Você sabe que essa situação que a gente está conversando aqui não é fácil. A gente carrega culpa. Todos nós. Especialmente a mãe que está muito próxima do filho, mas os pais também, os homens também carregam culpa. Então a gente sempre lida com isso e a gente precisa tomar cuidado. 2 extremos são muito perigosos. Nós precisamos investir tempo na vida de nossos filhos, isso é importante, só que você tem que cuidar com os 2 extremos. Primeiro, aquele extremo de minha vida profissional é minha prioridade. Eu não me preocupo com a educação dos meus filhos, eu delego, eu terceirizo. E aí você coloca em risco a formação do caráter e a autoestima do seu filho, da sua filha, entendeu? Esse é um dos extremos, a gente tem que evitar. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter tempo. Eles têm que estar na minha agenda como prioridade. Segundo extremo, eu vou cuidar dos meus filhos e eu não estou preocupado com a minha vida profissional, eu paro de crescer, eu paro de me desenvolver. Aí você começa a ter um sério problema, você vai ficando obsoleto no mercado de trabalho, você vai começando a ter problemas também da sua autoestima, porque você começa a se sentir inútil, você vive presa a um contexto apenas. Esse é o outro perigo, é o outro extremo que a gente tem que evitar, porque senão você vai deixar de se desenvolver e os seus filhos vão chegar numa fase de adolescência e juventude, vão sair de casa e você vai estar obsoleta, vai estar atrasada no mercado de trabalho, entendeu? Então a gente precisa, se você escolhe, vou só criar os meus filhos, vou me dedicar à educação dos meus filhos até uma certa idade, 10 anos, 7 anos, 8 anos, tá tudo certo, mas não para de crescer, não para de estudar, não pare de aprender. Isso é muito importante para a sua própria autoestima e para o seu futuro, quando os seus filhos saírem de casa, porque a gente não cria filhos para a gente, né? A gente cria filhos para sair de casa. Então, eu quero terminar esse podcast, esse episódio, com um desafio ou 2 desafios práticos para você. Primeiro, você precisa olhar para a sua semana, essa semana. Identifique quais são as janelas que você precisa e pode dedicar tempo para os seus filhos. Talvez você não tenha tanto tempo para isso, mas é importante que você dedique tempo. Eu tenho meia hora, eu tenho 1 hora. Dedique a eles, para eles, fique com eles. É importante que eles entendam que você é 100% deles. Eles precisam disso. Isso vai tornar o tempo de vocês juntos um tempo de qualidade. E vai dar ao seu filho a importância que ele tem, a sua filha, a importância que ela tem. Meu pai e minha mãe, especialmente minha mãe, me valoriza, está comigo, está presente aqui comigo. Então, quando ele percebe isso, e a gente sabe, os filhos vão amadurecendo, vão crescendo e vão perceber que você precisa trabalhar, que você precisa ganhar o seu sustento, conquistar seu espaço na vida, na carreira profissional. Eles vão crescendo e vão amadurecendo e vão aprendendo isso. Eles entendem, e a gente sabe disso, vão entender que trabalhar duro, trabalhar bastante faz parte do seu caráter e isso vai influenciar eles positivamente. Só não pode ser incoerente. A gente precisa cuidar de não ser incoerente, de deixar eles isolados e a gente cuidar só da nossa vida pessoal. Entende isso? Então, encontre uma janela essa semana, um momento, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora que seja. Não tenho. Então eu quero te dizer, abra uma janela, abra uma porta de tempo, porque eles são sua prioridade. Precisa estar com eles. E vá fazendo isso semana após semana, porque isso vai mostrando que eles são importantes na sua vida, que eles são prioridades para você. Então, coloque isso como um desafio prático dessa semana. E quando a culpa aparecer, sabe aquela culpa de estou negligenciando, falhei, errei muito no passado, falei muito com meus filhos, a pergunta não tem que ser assim, o que eu vou fazer com o passado que ficou? Porque o passado já passou, a gente erra mesmo, todos erramos. Mas você pode aproveitar e corrigir esse passado agora. O que eu estou fazendo no presente que eu posso melhorar? Torne isso o seu desafio dessa semana. Vamos tornar essa semana uma semana especial. Sara, você ora para nós, para encerrarmos esse momento? Oremos então. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de sermos mães, de termos os nossos filhos e educarmos em teus caminhos. Amém. Que nós possamos caminhar com eles, como está na tua palavra, que possamos ser mães sábias, Senhor, e que o Senhor possa estar sempre nos instruindo.
Nós pedimos, Senhor, com muita humildade, completa em nós o incompleto, Senhor. Por favor. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos capacitar e que possamos ter lares repletos de afeto e de amor. Amém. Que os nossos filhos possam se sentir amados em todas as fases da vida. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Sara. Obrigado, Fátima. Muito obrigado por estarem conosco, compartilhar a experiência de vocês. E olha, lembre-se, tem muita gente que você conhece, talvez mães, especialmente mães, que se sentem culpadas porque estão trabalhando fora e os filhos e as filhas ficam com outra pessoa. Mande esse episódio para essa pessoa. Tem muita experiência, tem muita coisa legal aqui. Compartilhe. Gente da sua família, amigos, colegas de trabalho. Vamos tornar a palavra de Deus conhecida para essas pessoas, tá bom? Aguardo você no próximo episódio. Na próxima semana estamos juntos. E obrigado por sua companhia nesse podcast Vida com Sabedoria. Um forte abraço.